a independência do Brasil e o período imperial. Tá? É a matéria aí que nós vamos ver nessa quarta semana aí de revisão do 9º ano. Tá? Hoje nós vamos ver a respeito aí do período imperial, né, principalmente do primeiro reinado. Então, nós vamos ver a parte que fala, né, a respeito da independência do Brasil, né, como que o Brasil alcançou sua independência, né, o processo de independência do Brasil, e um pouquinho sobre o primeiro reinado, né, que foi o reinado de Dom Pedro I. É a emancipação política do Brasil e o período imperial. Então, essa emancipação política ela ocorre em 1822 e vai até 1889 com a proclamação da República. Então, a nossa matéria vai ficar, né, restrita aí a esse período, que a gente chama de período imperial. Então, nós vamos ver a independência, né, o processo de independência do Brasil e esse período imperial, com um foco maior aí no primeiro reinado, que é de 1822 a 1831. A gente poder entender um pouquinho a emancipação, né, a independência do Brasil, né, que o Brasil era uma colônia de Portugal e passou a ser um país independente de Portugal. Tá? A gente precisa conhecer um pouquinho o que estava acontecendo antes, né, tanto aqui no Brasil, né, aqui na colônia, quanto lá em Portugal. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse contexto da história, né, os antecedentes que levaram o Brasil a proclamar a sua independência de Portugal. Um dos principais acontecimentos que levaram à independência do Brasil foi a chegada da família real aqui no Brasil. Tá? Por um período de 1808 até 1821, início aí de 1822, aí, a família real ela morava aqui no Brasil. Tá? Até 1821, eles moraram aqui no Brasil. E isso teve uma influência muito grande na independência do país. Por que a família real veio morar aqui no Brasil, né? Eles moravam lá em Portugal. Por que eles vieram para cá? Né? O que levou a família real a transferir a corte? Vieram mais de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil, tá? Apesar desse número aí, 15 mil, ser um número meio que questionável, né? Porque era muita gente para aquele período, tá? Mas mesmo assim, os livros de história trazem 15 mil pessoas. O que ocorreu em Portugal? Né? Será o que estava acontecendo lá em Portugal que fez com que essa família viesse para cá? Tá? Primeiro, existia uma grande disputa entre dois países na Europa, França e Portugal. A França, nós já vimos, né, que a Revolução Francesa, não é isso? E lá no finalzinho da Revolução Francesa, nós vimos aquela revolta, né, o chamado 18 de Brumário, que foi o quê? A tomada do poder por Napoleão. E quando Napoleão toma o poder na França, ele começa a expandir o território francês, ele começa a dominar outras regiões na Europa, através de guerra. E o país que contrapunha a França, né, um país que a França não conseguia derrotar na guerra, era a Inglaterra. E a forma com que Napoleão imaginou que derrotaria a Inglaterra, já que pela guerra não conseguia, foi o chamado bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? O Napoleão proibiu os países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra. A Inglaterra, nós vimos, né, tinha feito revolução industrial, a Inglaterra produzia muita coisa e tinha que vender, né, os seus produtos. E a forma com que Napoleão imaginou foi essa: proibir fazer comércio com a Inglaterra, e a Inglaterra, então, iria quebrar economicamente. E o Napoleão fez isso, né? O chamado bloqueio continental. Porém, Portugal não respeitou esse bloqueio continental e continuou fazendo comércio
com a Inglaterra. O Napoleão, então, manda seu exército invadir Portugal. Com a invasão do exército de Portugal, o exército francês, comandado pelo general Janot, a família real foge para o Brasil. Tá? Fizeram um trato com os ingleses e os ingleses transportaram a família real para o Brasil. Então, o Brasil torna-se o reino. Já que Portugal estava invadido pelos franceses, o Brasil, então, passa a ser o reino. Né? Deixa de ser aquela colônia e vira o reino. Tá? Então, o Brasil ele passava ali aquele período, né, de governo da família real, né, o período joanino, governo do Dom João VI, né, o Brasil passou a ser o reino, né, era daqui do Brasil que se tomavam as decisões referentes a todas as outras colônias portuguesas. Então, o Brasil ele deixou de ser uma colônia, né, assim, para ser o reino, né? Ele não estava independente de Portugal, né? Ele era o reino, né? O reino português estava sendo implantado aqui no Brasil. E para implantar esse reinado aqui no Brasil, a família real necessitava, né? Os portugueses necessitavam de muitas coisas que eles tinham acesso lá na Europa e que não existia aqui na colônia. Né? Aqui não tinha uma fábrica de roupa, aqui não tinha uma fábrica de nada, era proibido ter fábricas na colônia. Então, para poder ter acesso a produtos que eles tinham lá na Europa e não tinham aqui na colônia, vai ocorrer o que a gente chama de abertura dos portos. Tá? Então, o rei de Portugal vai abrir os portos do Brasil para todas as nações. Todas as nações podiam fazer comércio com a colônia. Tá? Por que existe essa abertura? Porque antes existia uma coisa chamada pacto colonial. A colônia só podia comprar da metrópole. Tá? Então, o Brasil só podia comprar de Portugal. Agora, Portugal estava na mão dos franceses. Né? Então, como que haveria esse comércio? Né? Brasil com Portugal. Não tinha jeito, Portugal era francês agora. Então, houve a abertura dos portos, né? E o Brasil podia agora fazer comércio com todos os países. A Inglaterra era privilegiada, tanto que houve um tratado de comércio com a Inglaterra. Né? Esse tratado de comércio com a Inglaterra fazia com que a Inglaterra pagasse menos impostos para vender produto no Brasil. Por quê? A Inglaterra exigiu isso, né, esse tratado. Porque quem que trouxe a família real? A Inglaterra. Em troca, a Inglaterra cobrou aí o tratado de comércio, né, onde que eles pagariam menos impostos no Brasil. Tá? Então, durante esse período aí, né, até a independência do Brasil, é a que a gente chama de administração joanina. Tá? Administração joanina quer dizer administração de Dom João VI. Tá? E foi uma administração progressista, né? Apesar de Dom João VI ser muito criticado, inclusive em relação ao seu aspecto físico, né? Ele não era um cara muito bacana, ele era muito feio. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Os livros de história eles davam mais importância ao aspecto físico do Dom João VI do que às suas obras, né? E ele fez muitas obras no Brasil. Ele construiu muitos prédios, ele construiu bibliotecas, jardim botânico, Banco do Brasil, várias instituições aí ligadas à administração portuguesa. Então, a administração de Dom João VI a gente pode chamar um pouquinho de progressista, né? Ele buscou um progresso para a colônia. Então, aquela colônia que era algo muito antigo, né? que não tinha indústria, não tinha fábrica, era uma colônia mesmo, né? Era só para buscar riqueza e levar para Portugal, passa a conhecer um pouquinho do progresso. Tá? Ocorreram nesse período anterior aí à independência do Brasil
duas revoltas, tá? Que nós vamos ocorreram várias, né? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, mas vamos ver duas aí, uma aqui no Brasil, uma lá em Portugal. A insurreição pernambucana aqui no Brasil, tá? Ocorreu essa revolta nesse período porque é, cobrava-se muitos impostos, né? Por que eles cobravam muitos impostos, né? O país, né, a colônia, tinha que sustentar a família real, tá? Então, tinha que construir obras. Então, começou-se a cobrar muitos impostos. E lá em Pernambuco, eles se revoltaram, né, com essa cobrança de impostos, com o controle do comércio pelos portugueses. E isso influencia outras províncias, né, que também se revoltaram contra o governo. E com essas revoltas, o governo brasileiro temia o que a gente chama de haitianismo no Brasil. O que é o haitianismo? Nesse período aí, influenciado lá pela Revolução Francesa, né, pelas ideias iluministas, o Haiti proclamou a sua independência. Tá? E quem proclamou a independência lá no Haiti? Os escravos, ex-escravos, tá? A camada mais baixa, a camada mais popular, né? O povo proclamou a independência do Haiti. E o governo tinha medo que acontecesse isso aqui no Brasil. Tá? Então, o governo vai agir contra a insurreição pernambucana, tá? De forma violenta, temendo que essa ideia de criar um novo país, né, de se tornar independente de Portugal, virasse realidade em toda a colônia. Ocorreu lá em Portugal o que a gente chama também de Revolta Liberal do Porto. O que foi essa Revolta Liberal do Porto? Os franceses dominaram Portugal. Para expulsar os franceses de Portugal, os portugueses precisaram da ajuda dos ingleses, tá? Então, os ingleses vão ajudar os portugueses a expulsar a França do território português. E a Inglaterra passou a controlar a política lá em Portugal, depois da expulsão dos franceses. E os portugueses não se sentiam à vontade, né? Tendo um país sendo administrado pelos ingleses. O que os portugueses vão fazer? Né? Vão expulsar também, né? Vai fazer uma revolta contra a presença dos ingleses. Quando eles conseguem tirar os ingleses, eles criam as chamadas cortes constituintes. O que são as cortes constituintes? São deputados, né? Pessoas escolhidas para criar uma nova Constituição para Portugal. Criando uma nova Constituição, os portugueses estão livres dos franceses, livres dos ingleses, eles começam a exigir a volta de Dom João VI para Portugal. Tá? Então, como Portugal estava sem rei, né, exigiram a volta do rei, que estava aqui no Brasil. O Dom João VI, então, volta para Portugal. Tá? Dom João VI, então, vai sair do Brasil e voltar para Portugal. E essas mesmas cortes constituintes, elas vão começar a exigir também a volta de Dom Pedro I. O Dom João VI vai para Portugal e deixa o Dom Pedro, seu filho, como príncipe regente na colônia. Tá? Então, Dom João VI volta para Portugal e deixa o filho dele aqui como regente, né, como príncipe regente na colônia. Aí as cortes portuguesas começam, então, a exigir a volta de Dom Pedro I também para Portugal e a recolonização do Brasil. Tá? Voltar o Brasil a ser aquela colônia de antigamente. Mas só que o que vai acontecer? O povo brasileiro, né, a elite brasileira, as camadas mais altas da sociedade brasileira, já estavam acostumadas com a independência, né, com o Brasil crescendo, né, com a colônia crescendo, com a criação de órgãos governamentais, os portos abertos para qualquer outra nação. Então, a população que morava aqui na colônia não vai querer, né? Não vai querer que Dom Pedro volte ou que o Brasil seja recolonizado por Portugal. Então, vão começar a haver
algumas movimentações para tornar o Brasil independente de Portugal. O Dom Pedro I, vendo a possibilidade do Brasil tornar-se independente de Portugal, e veja que os outros países da América já eram independentes, da Espanha, da Inglaterra, o Dom Pedro I, temendo perder o Brasil de vez, o que ele vai fazer? Ele mesmo vai proclamar a independência do Brasil. Tá? Ele, filho do Dom João VI, rei de Portugal, faz a independência do Brasil, temendo que outros grupos de pessoas fizessem. Pelo menos ele manteria-se no poder e ainda continuaria uma ligação com Portugal. Então, dia 9/1, né, no meio de certa confusão política, né, as cortes portuguesas exigindo que Dom Pedro I voltasse para Portugal, vai ser o dia do fico, dia 9/1 de 1822. É quando Dom Pedro I decide ficar no Brasil e desobedecer às ordens das cortes portuguesas. Tá? Ele resolve, então, ficar aqui no Brasil. E dia 7/9 do mesmo ano, né, 8 meses depois, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Tá? Então, a independência do Brasil deu-se nesse contexto, né, de exigência de volta para Portugal, do dia do fico, né, e, enfim, a proclamação da independência do Brasil. Aí, depois da independência do Brasil, vem aí o primeiro reinado, né, que é o reinado de Dom Pedro I. Vai de 1822 a 1831. Tá? Então, Dom Pedro ficou 9 anos como o imperador do Brasil, né? E durante esse período do primeiro reinado, nós vamos ver que ocorreram algumas lutas pela independência. O que foram essas lutas pela independência? Algumas províncias do Brasil, Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, elas não aceitavam a independência, elas ainda estavam ligadas a Portugal, tá? Eram comerciantes portugueses, eram algumas pessoas do exército, pessoas que ainda queriam manter o Brasil ligado a Portugal e não aceitavam a independência. Após acalmar internamente o país, né, o Dom Pedro I conseguiu acabar com essas revoltas internas, o Brasil necessitava de ser reconhecido externamente como um país independente. Tá? E o primeiro país que reconheceu o Brasil como sendo país independente foram os Estados Unidos, porque existia nesse período nos Estados Unidos uma doutrina chamada doutrina Monroe, tá? Que era América para os americanos, né? Os Estados Unidos não queria a interferência da Europa nos assuntos da América. Então, criou-se essa chamada doutrina Monroe, tá? Que lutava contra a interferência europeia na América. O segundo país foi a Inglaterra, tá? Os quadrinhos aí estão trocados, tá certo? Eu vou ler o último quadrinho que corresponde ao da Inglaterra. A Inglaterra exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação, né, aquele que ela pagava menos impostos, e que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro. Então, a exigência da Inglaterra para que o Brasil se tornasse um país independente, renovação do Tratado de Comércio e Navegação e fim do tráfico negreiro. Portugal, por sua vez, exigiu uma indenização. Tá? Portugal vai exigir uma indenização, o Brasil tinha que pagar um certo valor a Portugal. Quem emprestou esse dinheiro ao Brasil foram os ingleses. Tá? Os ingleses emprestam o dinheiro, o Brasil paga a indenização a Portugal. Então, o Brasil, desde quando começou a sua independência, já convive com dívidas, né?
A política durante o primeiro reinado era dividida em dois partidos, basicamente, tá? O Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro, dentro do Partido Brasileiro, nós tínhamos dois grupos que mais para frente vão se dividir e tornar dois partidos políticos. Era o Partido dos Conservadores, que queriam conservar a política, queriam conservar a economia do jeito que estava, né? Eles queriam conservar o Brasil um país monárquico, com um determinado grupo de pessoas comandando a política. Os liberais já queriam acabar com a monarquia, queriam proclamar queriam proclamar uma república, tá? Eles já eram mais radicais aí nesse contexto político. E o Partido Português era ligado ao imperador, né? Queria a volta, né, do Brasil colônia, queriam recolonizar o Brasil, queriam manter o império do jeito que estava. Criou-se em 1822, né, mas na realidade 1824, né, porque a Constituição de 1822, o Dom Pedro não gostou do jeito que ela foi feita e acabou com a Constituinte, né, teve um episódio chamado Noite da Agonia. Então, para começar um novo país, exigia-se também novas leis, né, porque não existia uma Constituição no Brasil. Então, o Dom Pedro I resolve criar uma Constituição para o Brasil. Convoca-se uma Constituinte que não deu certo, porque o Dom Pedro achava que estavam tirando direitos, né, poder das mãos dele, né? Então, ele acaba com a Constituinte de 1822 e convoca um grupo de pessoas, né, para criar uma nova Constituição de 1824. Ele outorga a Constituição, ou seja, ele impõe a Constituição ao povo brasileiro. Nessa Constituição, falava-se que no Brasil seria uma monarquia hereditária, né? Ou seja, o poder ia passar de pai para filho. Tá? Então, Dom Pedro I, depois viria o filho do Dom Pedro I, e daí em diante. Criava-se 4 poderes. Lembram lá no Iluminismo? Quando criou-se 3 poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. Aqui o Dom Pedro criou um 4º poder, o chamado moderador. O Dom Pedro I, então, exercia o poder executivo e exercia também o poder moderador. O que era esse poder moderador? O Dom Pedro tinha o poder de acabar com os outros 3 poderes no momento em que ele achasse melhor, né? Então, concentrava-se o poder nas mãos de Dom Pedro I. Então, a Constituição de 1824 criava 4 poderes, tá? O moderador é a novidade aí, era o poder total para Dom Pedro I. Durante esse período aí também, né, o primeiro reinado, houve 2 revoltas que o Brasil participou, né, 2 disputas aí, revoltas e disputas em que o Brasil esteve envolvido. A Confederação do Equador, que foi criado lá em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, criou-se um novo país. Tá? Eles lutaram pela independência, porque, né, lutavam contra o autoritarismo de Dom Pedro I, crise econômica, alta nos preços de alimentos, queda do preço de açúcar, fumo e algodão. Esses estados, então, vão criar um novo país chamado Confederação do Equador. Tá? Só que ocorreu que, dentro mesmo do grupo que fez a revolta e criou a Confederação do Equador, existia uma disputa entre pessoas que eram abolicionistas e pessoas que eram escravistas. Então, acabou sendo corroída, né, por dentro a própria revolução, né, a própria revolta. E aí, também o governo interviu com a força do exército, né, fuzilando ao final da revolta o Frei Caneca, que era um dos líderes da Confederação do Equador. Questão da Cisplatina. É uma questão que o Brasil
uma questão de diplomacia, de guerra entre Brasil e a região da Cisplatina, que é hoje o atual Uruguai. Aquela região pertencia ao Brasil. E houve aí uma disputa, e o Brasil saiu derrotado dessa disputa com o atual Uruguai. Tá? E isso fez com que o Dom Pedro I começasse a perder apoio, né, e a sofrer muitas críticas. Dom Pedro I cada vez mais impopular, né? Ele tornou-se impopular graças a essa repressão, né, com a Confederação do Equador, a crise econômica que existia no país, balança comercial desfavorável, inflação, falência do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil chegou a falir, e derrota na questão da Cisplatina. Então, Dom Pedro I ele fica impopular, tá? E ele, então, não consegue se manter no trono do Brasil. E vai ocorrer, ao mesmo tempo que essa impopularidade do Dom Pedro, né, essa perda de apoio do Dom Pedro, a sucessão no trono português. O Dom João VI morre, tá? Quem poderia assumir o trono era Dom Pedro I, mas ele não queria, ele queria ficar no Brasil. Quem deveria assumir? Sua filha, Maria da Glória. Só que o Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, aliás, desculpa, tio de Dom Pedro, vai começar a haver uma disputa entre Maria da Glória e Dom Miguel. Para evitar que o Dom Miguel assumisse o trono, Dom Pedro I vai abdicar do trono do Brasil. Não vai ser mais o imperador no Brasil e vai voltar para Portugal. Só que isso acontece quando o Dom Pedro, né, II, que viria a ser Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, ele tinha apenas 5 anos e ele não poderia assumir o trono no Brasil. E isso vai causar uma disputa política e vai ser o que a gente chama do período regencial do Brasil. Tá? Então, nas próximas aulas aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o período regencial. Assim termina a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no chat, tá bom?